Olá, sejam bem-vindos ao Podcrea, o podcast do CREA Paraná. Nosso programa é voltado para profissionais das engenharias, agronomia, geociências, também para toda a sociedade. E falando em sociedade, a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala de vários assuntos que são ligados a isso, inclusive o empreendedorismo. E para falar de empreendedorismo, estamos aqui com o Fábio Ban, que é palestrante, empresário. O que mais que você faz? Bom, eu sou educador e mentor de inovação, sustentabilidade e ambidestria, né? Sou conselheiro independente Trends Innovation, que é um conselheiro formado pela Inova Business School, com visão de futuro, tendência e inovação, né? Também sou agente do Capitalismo Consciente Brasil, que é um instituto que, na verdade, é um movimento, né, que surgiu nos Estados Unidos. Tem uma instituição aqui no Brasil e eu sou um agente representante aqui no Paraná. Uhum. E vamos falar de empreendedorismo 5.0? Exatamente. O que é o empreendedorismo 5.0? Pois é, por que colocam tantos números, né? O 2.0 agora veio com 5.0, né? Bom, para começar, acho que é importante a gente pensar o seguinte. Primeiro, para a gente entender o nosso presente, nós precisamos entender o que nos trouxe até aqui, né? E quando a gente pensa nessa estrutura, existe uma proposição feita pelo Japão em 2016, falando que existia então a sociedade 1.0, que é a sociedade na época, né, da coleta, da caça, né, éramos nômades. Veio a sociedade 2.0, que era agrícola, né? Então, a partir de então passamos a cultivar alimentos. Isso permitiu que nós pudéssemos começar a criar vilas, né, e comunidades. E aí veio então a era industrial, que é a sociedade 3.0, que aí veio então a questão das grandes cidades, né? Evoluindo depois com a tecnologia, muito mais próximo da nossa realidade atual, que é a sociedade 4.0, que é a era da informação. Então essa tecnologia vem moldando a nossa cultura, a nossa sociedade. E entendendo isso, que nós já passamos pela quarta revolução industrial, agora a visão é para uma não quinta revolução industrial, mas uma quinta revolução pela própria sociedade. Porque hoje toda a sociedade tem acesso à tecnologia. E a proposição é que nós possamos, então, conectar e utilizar as tecnologias centradas no ser humano, centrado para o bem da humanidade, né? Diria até mais, iria um pouco mais ousado. Iria para o bem dos terráqueos, porque não somos os únicos vivos na Terra, né? Então, o objetivo da sociedade 5.0 é uma proposição do Japão para que todos possamos, então, juntos, desenvolver uma sociedade melhor, né? Isso eu me refiro a governo, saúde, educação, né? Então, todas as entidades, as áreas poderem, a partir daí, pensar e direcionar como nós podemos. Hoje, qualquer um tem uma tecnologia na mão chamada smartphone, né? Então, todos nós podemos impactar com um vídeo, por exemplo, né? Hoje, como viraliza com facilidade. Então, como nós estamos usando a tecnologia? E aí, a sociedade 5.0, vamos utilizá-la para uma sociedade melhor? Então, pensando em empreendedorismo, claro, para chegarmos numa sociedade 5.0, precisamos de empreendedorismo 5.0. E não adianta a gente falar de sociedade, uma sociedade melhor 5.0, empreendendo como na sociedade 4.3 ou 2.0, né? É isso. Entendi. Então é mais humanidade, trazer um lado mais humano. Exatamente. A humanidade. Precisamos trazer esse lado e amplificar isso para um bem comum, né? Uhum. E como que é lidar com essa relação de tecnologia e o lado humano? Porque existe uma preocupação muito grande das pessoas que a tecnologia ela roube mercado de trabalho, que ela tire espaço das pessoas. Isso não é realidade. A gente vê aí que teve a Revolução Industrial que não tirou empregos, criou novos postos de empregos. Então, como que é essa dinâmica hoje em dia? Como é que a gente observa isso? Realmente existe esse lado de que a tecnologia pode vir naturalmente a eliminar determinados tipos de trabalhos, né? Mas ao mesmo tempo também surgir, dar oportunidade para novos trabalhos, né? Existe um estudo que mostra que os jovens atuais virão a trabalhar em alguma profissão que ainda não existe, né? Há pouco tempo não existia, por exemplo, o podcast, não é verdade? Então, fazer um vídeo, ser um youtuber, era um absurdo antes de entender que isso poderia ser uma profissão, mas de fato hoje é. E gera-se muita renda a partir dela. Então, realmente a gente tem um grande desafio, que é fazer essa transição, né, de atuação profissional que nós temos no século XX
e migrar para as novas demandas profissionais do século XXI. E aí é um ponto fundamental. É um clichê, todo mundo já ouviu. O século XXI não é a continuidade do século XX, é um rompimento. Acho que isso é um padrão clichê, mas que a gente precisa compreender com mais profundidade. Nós vamos com essas frases, né, de futuro, de inovação, de inteligência artificial, porém dentro de um padrão mental do século XX. E isso é que está impedindo que a gente consiga, de fato, evoluir para a grande finalidade que nós temos. Só para dar um exemplo bem breve aqui, que nós conversamos aqui no evento. É o seguinte... Redes sociais, ela tem qual a finalidade? Conectar pessoas. Conectar pessoas. Ela é social. Por que nas redes sociais as pessoas difamam, ofendem uma ou a outra e até rompem relacionamentos familiares? O problema é a rede social? Não, o problema está no fator humano aí. Fator humano. Então, a questão não é a tecnologia, é o que nós humanos estamos fazendo a partir da tecnologia. Eu aprendi também, inclusive, ouvindo um professor que é da MIT Brasil, que ele diz o seguinte: a tecnologia é igual uma loja de brinquedos. E o ser humano é igual a criança, está fazendo a maior bagunça. Então, o grande desafio não é a evolução da inteligência artificial, por exemplo. A preocupação, claro, ela tem, mas mais do que isso, o que devemos nos preocupar é a nossa evolução humana. O ChatGPT lá está no 4O, né? Eu sempre comento isso. O iPhone começou no 1, hoje está no 16 Pro Max. Mas eu pergunto para quem está nos assistindo, e você, está em qual versão? Você como profissional, como estudante, como líder, como empreendedor, está na versão 1, 2, 3. O que acontece? Se a gente pegar um iPhone que seja o modelo, né, da versão 7, hoje ela não teria condições de utilizar as tecnologias do Pro Max, do 16 Pro Max, concorda? Uhum. Não adianta. Então é a mesma coisa, a gente falar de tecnologias de 16 Pro Max no modelo mental, no modelo de negócio, que é o 7, o 3, não adianta. Mas como é que a gente faz essa transição? Porque a tecnologia, a gente tem um grupo de pessoas trabalhando para isso, um grupo de pessoas desenvolvendo, mas o empreendedor, às vezes, ele está sozinho. Como mudar a mentalidade para que ele saia da versão 1, vá para a versão 2, versão 3? Legal. Excelente pergunta. Olha só, existe uma proposição, né? Naturalmente, que é uma proposição que ajuda a decifrar como nós construímos e empreendemos para o século XXI, para a sociedade 5.0. O primeiro passo é a gente identificar, eu até acho que para algumas pessoas parece que também é clichê, que é a ideia do propósito, né? Então, temos que partir de um propósito. Geralmente, quando a gente faz um modelo de negócio, existe lá aquele Canvas Business Model, né? Mas o Canvas Business Model não tem ali onde você descreve um propósito. Então, existe uma nova proposição onde o propósito é o centro de todos os componentes do seu modelo de negócio. Então, o que é o propósito? É um ponto fundamental. Propósito, a gente pode entender de duas formas. Propósito como objetivo, o meu propósito é gerar lucro, por exemplo, né? E existe o propósito como motivo. Por que eu quero isso? Entende? E aí aqui é dois pontos fundamentais do propósito. Quando eu tenho um propósito como objetivo, é o que eu quero para mim. Quando a gente tem um propósito por motivo, é uma causa que eu quero para o mundo. Isso muda completamente a direção em que nós vamos tomar as decisões da nossa forma de atuação para o século XXI. E isso é decisivo. Quando eu penso num propósito como objetivo, eu crio, está na minha mente. São os meus desejos. Quando é um propósito de motivo, de causa, eu não crio, eu revelo. É o que está no meu coração. É aquilo que move o meu coração. Ai, parece, nossa, mas isso é tudo muito filosófico. Eu vou dar um exemplo. Eu faço mentoria, consultoria nas empresas. Tá, mas qual é o meu propósito? Fazer a melhor consultoria? Trazer as melhores técnicas? Não. O meu propósito é a transformação de profissionais e empresas para a sociedade 5.0. Se isso vai ser por consultoria, se vai ser por podcast, estamos agora falando um pouquinho antes aqui de começar, que a dificuldade de falar em câmera, mas se precisa falar em câmera, eu vou fazer. Porque isso é o meu coração que me move. Pode estar chovendo faca. Você possivelmente também perceba, quem está assistindo também perceba. Tem algo que bate no nosso coração que nos faz querer ir, né? A gente vê das entidades, aqui, por exemplo, né? O CIAL, você pega aqui o CREA. Muitas pessoas atuam de forma voluntária. Mas por quê? Porque algo bate no teu coração. Então, existe um propósito. Então, a gente começa a empreender nessa direção. Estamos perdendo esse propósito. Precisamos resgatar isso e fortalecer um propósito sólido, massivo. E isso vai me permitir o quê? Identificar se eu tenho um propósito em que eu quero
servir algo a alguém, então eu vou identificar quais são os problemas ou oportunidades de benefícios que essas pessoas ou grupo de pessoas elas precisam. E quando eu identifico isso, que é a dor, né? Então aí eu entendo qual é a proposta de valor que eu vou gerar. A proposta de valor não pode ser apenas uma boa ideia. Ela tem que atender à solução de um problema ou a oportunidade de um benefício para alguém. Porque se ela não tiver uma solução do problema, pode ser uma ideia super legal, mas eu não vou adotar ela. E aí não é inovação, é apenas uma boa ideia. Então o foco é, quanto mais claro você que empreende, né? Ou você é um intraempreendedor, ou seja, você atua dentro de uma empresa, você pode procurar entender quais são os problemas e oportunidades que eu posso resolver. E aí é o ponto fundamental, não são os meus problemas. Se eu quero atender pessoas e transformar pessoas, eu quero entender o problema que elas têm. Então é orientado a esses problemas que eu vou procurar encontrar soluções. Se a solução realmente resolve o problema, eu entrego uma proposta de valor. Entendi. Então, vamos recapitular assim, o que a gente conversou. A inovação, ela é encontrar a resposta para um problema, para uma dor, que Isso, é humana. Humana. E a gente vive numa sociedade que precisa pensar de uma forma mais humana. Isso. O que está impedindo a gente de fazer isso agora? Interessante. O autoconhecimento. Eu gosto muito, é um outro conteúdo também já conhecido desde a década de 90. As 5 disciplinas. 5 disciplinas que é proposta pelo professor Peter Senge, da MIT. Ele fala o seguinte, nós temos que ter primeiro, né, o autoconhecimento, domínio pessoal. Eu gosto de chamar de paz de ego, que é um grande desafio. Eu conheço todas as minhas qualidades, eu conheço todos os meus pontos de melhorias, eu as reconheço como pontos de melhoria. Ok, então eu estou em paz de que eu sei que eu tenho qualidades e defeitos. E basicamente a partir daí eu consigo ter paz para lidar com o mundo à minha volta. E aí entra a segunda disciplina. A segunda disciplina é o modelo mental. A minha estrutura de construção de pensamento, e aí entra um ponto que eu gosto até de trazendo um pouco de Augusto Cury também. A educação ela precisa criar novos arquitetos do pensamento, novos engenheiros de pensamento, e não reprodutores de pensamento. Então, o modelo mental precisa trazer um modelo para o século XXI. O modelo mental seria, por exemplo, alguns pontos que eu comento nas palestras. Competir é diferente de ser competitivo. Certo? Nós podemos e precisamos ser muito competitivos, mas necessariamente não precisamos competir um com o outro. Outra coisa é ser melhor da empresa, o melhor aluno da sala, a melhor empresa do Brasil. Nós precisamos mudar esse software mental, precisamos fazer um upgrade, uma atualização. Por que não ser o melhor da equipe da empresa, para a empresa? Ser o melhor para a turma na escola, na faculdade? Por que não ser a melhor empresa para o Brasil? Em vez de a gente buscar ser melhor do que o outro e ser melhor para o outro, essa é uma grande mudança para o século XXI. É uma chavinha que a gente tem que virar ali, né? Vamos ser competitivos, vamos ter um propósito. Por exemplo, eu tenho um propósito de transformar profissionais em empresas para a sociedade 5.0. Uma sociedade que tem orientada aí para o bem dos humanos, para o bem dos terráqueos, né? Meio ambiente, a fauna, etc. Você concorda que para você seria interessante uma sociedade assim? Com certeza. Percebe que o propósito ele é inclusivo, ele não é exclusivo. E se você ainda assim for o meu concorrente e ainda assim for melhor do que eu, ótimo, nós estamos direcionados para um propósito. Temos 8 bilhões de pessoas para ajudar a desenvolver. Eu não vou atender com uma parcelinha muito pequena. Então, a concorrência ela é válida, desde que nós sejamos orientados para um propósito em comum. Tá certo? Então, essa é uma visão. Hoje é um mundo do compartilhamento. Hoje é um mundo de abundância. Né? O mercado ele é abundante. Então, nós precisamos começar a enxergar essas possibilidades. E não mais com a mentalidade do século XX de escassez. Tá certo? Então, o grande desafio que nós temos é mudar o nosso lado humano, que é a paz de ego em primeiro momento. Né? Será que eu consigo entender aonde as nossas diferenças se complementam? Entendo. Né? Por isso que a diferença é importante. Nós não precisamos necessariamente pensar igual. Isso me traz um questionamento. A gente tem o quê? 8 bilhões de pessoas no mundo. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Não. Qual o espaço das pessoas que não são empreendedoras nessa linha de pensamento? Boa pergunta. Entra aí a questão do intraempreendedorismo. Né? Ou seja, nós não precisamos empreender por
por si mesmos. Vamos desenvolver isso juntos. Você pode ser um colaborador no processo. Porque não tem... Hoje é impossível, né? Alguém me diz se eu estou pensando errado. Mas é impossível a gente conseguir dar conta de acessar tanta informação que tem hoje e conseguir identificar tanta coisa que está mudando de um dia para o outro, né? Então, tanto que eu acredito todo mundo sente um pouco de ansiedade no dia a dia, aquele tal do TDAH, porque é tanta coisa. Então, se a gente não reconhecer que nós somos seres limitados e, mais do que isso, nós somos seres interdependentes, não existe essa de você é o único responsável pelo seu sucesso. Você é o único responsável pelas suas escolhas e decisões. Mas o sucesso condiz de uma infinidade de outras questões que estão além do nosso controle. Vou dar um exemplo de um estudo que eu li que eu achei muito interessante sobre isso. Teve um executivo que ele conseguiu conquistar um cargo, né, dentro de uma empresa da área da diretoria. É mérito dele? Claro que é o mérito dele. Mas olha só, na verdade, ele não sabia e descobriu depois que, na verdade, ele era a segunda opção. A primeira opção, ela só não aceitou o cargo porque teve um problema de família e não pôde aceitar o cargo e teve que mudar de cidade. Então, percebe? É só realmente o seu mérito ou existe um conjunto de fatores externos que também interferem no sucesso? Então, se a gente começar a sair desse ego de que eu sou o único responsável, e isso um outro filósofo também comentou, que vem gerando muito egoísmo, né? Eu não dependo de você, isso está fazendo que a gente desconecte. Né? A gente se conecta no online, no digital, mas humanamente estamos completamente desconectados. Então, o grande desafio é resgatar primeiro o nosso domínio pessoal, o meu entendimento sobre as minhas limitações, né? E, a partir daí, mudar o meu modelo mental para entender que se eu faço um trabalho muito bem feito, e você também faz um trabalho muito bem feito, se nós juntos unirmos as nossas forças, nós vamos ter um trabalho que sozinho a gente nunca seria capaz de fazer. E isso eu estou falando de indivíduo em dupla aqui. Mas se a comunidade entender que juntos nós podemos... Não estou falando que é fácil, hein? Tá? Mas eu estou falando que esse é o empreendedorismo que nós precisamos pensar. Num sentido mais de ecossistema e não egossistema. Né? Atuando que, olha, o que eu posso fazer de melhor? O que você pode fazer de melhor? E para qual direção nós vamos? É essa direção? Bom, tem momentos que eu vou ter que sacrificar, tem momentos que você vai ter que sacrificar, mas no final vai valer a pena. E, Fábio, então empreendedorismo, quando a gente está falando, a gente não está falando só de empresa, pelo que você... Não é só de abrir uma empresa, vou abrir minha loja, vou abrir minha agência, não é isso. É outra coisa. As entidades de classe, por exemplo, podem ser empreendedoras? Mais do que nunca. Hoje... Não existe mais uma estrutura padrão sólida, entende? Quanto mais a gente fica nessa estrutura fechada, mais difícil da gente lidar com essa dinâmica de mundo que a gente está mudando, que a gente está vivendo. Como alguns termos eles utilizam, né? Era da hipermudança e extremas incertezas. A gente não sabe. Por exemplo, nesse momento nós estamos passando uma fase em que tem essa guerra econômica, Estados Unidos e China. É verdade. Qual é o impacto que isso vai nos gerar? A gente entra nessa incerteza. Nós passamos por várias incertezas pós-pandemia, né? Várias incertezas por questões políticas daqui do nosso país. Então a gente já não sabe, tudo muda muito rápido. Tecnologia, cada dia alguma coisa nova, né? É uma empresa nova que surge e outra que desaparece. Então, assim, se a gente ficar numa estrutura fechada, a gente não tem a flexibilidade para isso. Então, empreender é para toda a organização. E eu diria mais, empreender é você empreender a sua própria carreira também. É o eu SA. Né? Como é que está o seu eu SA? Como é que está o seu eu modelo de atuação? E, como você disse, empreender é gerar valor. Né? Não é necessariamente ter um CNPJ. É você gerar valor. Como você empreende para gerar valor para as pessoas com quem você convive. Não precisa ser para o mundo, mas para o seu meio onde você gosta de atuar. Seja para seres humanos, para animais, para o meio ambiente, etc. E eu sinto que o associativismo ele contribui bastante para isso. Porque você pensa de forma coletiva. Você não está pensando ali sozinho, né? Você tem outras pessoas ao seu redor. Você conversou com representantes de entidades de classe hoje. O que você sente assim, das principais dores deles? O grande desafio que a gente tem hoje está nesse lado de conseguirmos trabalhar o real espírito do associativismo, né? Então, todos querem, mas aí todos esperam.
né? Eu participo também voluntariamente de algumas entidades, participei de associações, inclusive, anteriormente. E qual foi o grande desafio que eu percebi e que eu aprendi nesse caso, faz aproximadamente um pouquinho menos de 10 anos aí? A gente entra numa associação, por exemplo, né? E esperando que a associação me entregue algo, quando o associativismo é o associado associar a algo e não esperar que a associação o traga simplesmente. Então, esse é um grande desafio. Eu conto uma história, se me permite, eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, mas assim, tem uma história que eu conto o seguinte, talvez você tenha visto isso na rede social. Um professor, ele pediu para que todos os alunos de todas as salas do corredor do colégio enchessem uma bexiga e colocassem o seu nome e jogassem no corredor. Então aí o corredor virou uma montanha de balões ali de alunos. Aí o professor falou o seguinte, agora você vai ter que procurar encontrar o seu balão. E virou aquela loucura, todo mundo procurando, e você sabe, né? Aluno chutando balão, cada um fazendo aquela bagunça. No final das contas, meia dúzia de alunos encontraram seus balões. Ele pediu para que todo mundo devolvesse lá no corredor, naquela montanha de balões, e ele pediu para fazer diferente. O primeiro balão que você encontrar, vê o nome de quem é e entrega para o dono. Em alguns minutos, todos os alunos estavam com o balão nas suas mãos. Qual é a grande lição? Enquanto você fica procurando a sua felicidade ou o seu sucesso, talvez você não encontre. Mas se você entregar o balão na mão do outro, pode ter certeza que a sua você também vai receber. Então, essa é uma lição que eu vejo como um fator importante para a gente refletir quanto à questão do que nós precisamos para o século XXI. Nesse mundo de tantas mudanças, de tantas incertezas, precisamos levar para o outro. Nós não estamos aqui para ser servidos. Pensando como entidade, nós não estamos para ser servidos, nós estamos para servir. Mas também o associado entender que ele não está ali só para ser servido, mas também para servir, para associar aquilo que ele tem para agregar, né? Então, é um esforço de entrega e não de receber. Essa história que você contou e a gente falando de associações, também é sobre conexões, né? Sim. Como a gente faz numa sociedade como a nossa hoje em dia para fazer boas conexões? Então, as pessoas costumam falar do networking, né? Uhum. Então, net, que é o contato ali, o working é o trabalho. Então, ela não é uma coisa pontual, é uma coisa contínua. Tudo eu vejo, a vida vai nos ensinando que o que nos leva até onde nós queremos é a consistência. Então, para não prolongar muito, eu entendo que a gente possa considerar isso como um fator-chave. Uhum. Precisamos de consistência. Eu vou fazer minha colaboração, nem que seja um tijolinho hoje. Mas se cada um começar a colocar um tijolinho por dia, amanhã a gente tem um prédio. Então, basicamente, na prática é isso. É a gente ter essa paz de ego para entender que às vezes não é no nosso tempo. E isso, eu vou ser sincero, eu também tenho dificuldade. Eu sou meio tubarão, quero fazer acontecer, né? É resultado. Mas entendemos que existe aí um ponto fundamental que eu acho que vale destacar também, que é o que a gente chama de nível de maturidade. O que acontece? Cada um está num ritmo de transição para o século XXI. Tem as pessoas mais conservadoras, outras mais ousadas. Ok. Então a gente tem que respeitar isso também. Tem entidades que talvez vão ser um pouco mais lentas no processo de transição. Está tudo certo. Tem outras que são mais ousadas, está tudo certo. Aí aqui é o ponto-chave, é o ecossistema, é o dar o balão. Como que uma entidade está entregando o balão para outra entidade? E isso permitir que a reciprocidade ajude a levar um equilíbrio no processo. Então, só deixando um recado aí, troca de experiência com o coleguinha, troca de experiência com a outra entidade. Deu certo na sua entidade, deu certo na sua associação? Compartilha com a associação próxima. Não é uma competição, né? Não é uma competição entre eles. Uhum. Sejamos competitivos. Poxa, se eu vi que você está fazendo um belo de um trabalho, cara, isso me inspira. Uhum. Né? Agora, se eu estou contra você, isso me entristece. Mas se nós estamos a favor, poxa, que legal que você está conseguindo. Me mostra mais. E se há uma colaboração, você não vai ter restrição de me mostrar. Por quê? Vai ser tão bom, né? Estamos entrando num conflito de interesses aqui. Eu tenho interesse por associado, você tem interesse por associado. Ok, qual é o tamanho do nosso mercado? Por que não fazer algo tão bom que a pessoa se associe nas duas, trabalhando juntos? É isso. Aí entra a questão da visão do ecossistema. Não é uma competição entre negócios, é uma competição de ecossistemas. Sejamos um ecossistema bem estruturado.
vamos definir um projeto, um propósito, e vamos direcionar por uma causa que vale a pena. E por que não, então, pensarmos em combos? Não sei, aí entra o desafio da inovação. Agora, a questão é, quando eu penso no associado, eu tenho que pensar de que o que eu entrego não pode ser somente... por exemplo, tá? Tem lugares que eu atuo que estão relacionados muito à área da educação. Beleza. Mas hoje você fala palestra, curso online, né? Hoje você acessa gratuitamente até da MIT, se você quiser. Está cheio de curso de Harvard gratuito, online. Agora, então significa que isso realmente está me entregando valor? Aí vamos lá. O foco tem que ser no sucesso. A quem eu estou servindo, como que eu faço para ajudá-lo a chegar no sucesso dele? Né? Vai ser através da integração entre entidades que têm, né, direcionamentos para o sucesso em comum? Ótimo, vamos desenvolver algo integrado entre entidades. Não, a própria entidade tem o sucesso para aquele associado para uma finalidade específica. Ok, qual é a jornada que ele está trilhando e que eu, como entidade, estou conseguindo de fato fazê-lo chegar? Porque olha só, não é só fazer um evento de networking, por exemplo. Ah, tá bom, então reuniu todo mundo se apresentou, todo mundo trocou cartão. E daí? Não, ninguém está trocando balão nessa história. Exato. Entende? Então, e se a gente fizer um encontro onde, em vez de eu pensar o que eu vou ganhar, o que nós conseguimos entregar para o outro? Né? E aí, vamos ver qual é o resultado. Então, assim, lógico, eu estou falando de uma forma muito superficial, mas eu estou trazendo novas perspectivas para gerar essa provocação e essa quebra do status quo. A gente procura inovar, e é natural, dentro das nossas perspectivas de experiência do passado. Mas agora a gente tem que começar a olhar por fora. E outro ponto, quando eu penso em inovação, não é pensar em melhorar aquilo que eu estou fazendo, é olhar ao entorno daquilo que eu estou fazendo. O que ao entorno daquilo que eu faço está defasado para que ele consiga chegar onde ele precisa chegar no que eu estou propondo. Então, por exemplo, se eu tenho um celular, poxa, eu preciso de um carregador, eu preciso de um fone, né? Eu consigo otimizar então agora um ecossistema, como eles dizem, que o meu celular se conecta ao relógio, que ele se conecta ao meu notebook, não é assim? Agora ele se conecta no carro. Percebe como a tecnologia ela vai expandindo olhando o teu ecossistema, aonde isso interfere. E como a entidade então pode entender dentro dessa finalidade da entidade, o propósito em que ela atua, o que ela precisa para que aquele associado chegue no sucesso daquilo que nós estamos propondo como causa maior. Aonde isso se integra às outras entidades para que de fato a categoria em que nós estamos, né, atuando possa de fato ser elevado. E percebe, às vezes eu vou concordar num certo sentido. Puxa, mas eu consegui as pessoas terem sucesso, mas eu fiquei para trás. Agora, mas continue consistente, porque se tudo flui, vamos supor, há um mercado de consultoria. Eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, o Sebrae. Eu atuo como credenciado do Sebrae. Lá tem um monte de outros consultores especialistas, tão bons, melhores do que eu lá, tá certo? Mas o que acontece? Tem mercado para todo mundo. Então, se os consultores, quanto melhor esses consultores atuarem no mercado, melhor o mercado para que eu possa atuar também. E melhor para todo mundo, né? Melhor para eles que estão trabalhando mais, melhor para quem está recebendo treinamento. Exatamente. Legal. Então, assim, esse é um exercício muito difícil de mudar, não vou negar, porque isso é interno. Mas ouvir sobre isso, eu acho que já mexe com a gente, já deixa aquela sementinha ali, ó, já desperta a curiosidade, já faz você pensar, opa, será que não pode ser de outro jeito? Eu acho que no final das contas é sobre isso também, né? A gente ter que falar as coisas para as pessoas ouvirem. Exato. Acho que é importante a gente ter essa troca, percebe? Eu entrego o balão, tudo que eu posso, e você me traz isso, essas perspectivas, e me amplia e me faz enxergar ou reforçar aquilo que eu entendo, e isso me gera confiança. Então eu poder trocar, como eu falei, eu gosto de falar com humanos, né? Mais do que com câmeras. Por quê? Porque você me dá um feedback. Será que está sendo bom? Faz sentido? Está sendo positivo? Quando você... Pode ser verbal ou não verbalmente, retorna isso para mim, isso me faz mudar. E aí entra um ponto que eu gostaria de chamar a atenção a respeito dessa provocação. O que, como e por que fazer, a gente consegue resolver. A questão é o querer fazer. Isso é individual. Eu posso pegar você pela gola aqui, te chacoalhar e falar, não, que você vai cuidar da sua saúde, fazer exercício físico, se alimentar melhor. Não adianta. Eu posso fazer o que for. Se você não quiser, não tomar decisão interna sua, própria, não vai mudar.
Então, acho que o grande desafio que nós temos, ela efetivamente é essa nossa conexão. Talvez para quem tem uma espiritualidade, uma religiosidade, é essa conexão com algo maior. É você entender, pera lá, eu não sou o dono desse planeta. Eu não sou o senhor da sabedoria e do conhecimento. Essa coisa de ser guru, desculpa, mas nós somos seres humanos, limitados, tá certo? Tem excelentes profissionais, tem excelentes pessoas altamente iluminadas. Não estou descartando isso. Mas você dizer que você é o cara, e essa busca de querer ser o cara, né? Ser o centro de tudo, esse lado do ser humano eu vejo que a gente pode repensar. E eles não chegaram lá de um dia para o outro também, né? E aqueles que chegam num nível extremamente admirável, que também são inspirações para mim, realmente, se a gente pegar os bastidores, você tem total razão. Tudo bem, existem aqueles que são diferenciados mesmo, mas eles não são uma referência para que a gente fale, não, eu vou conseguir chegar lá. Mas aqueles tem pessoas que você sabe que passaram por... de forma honesta, ética, mas passaram por muita dificuldade e eles venceram. E isso talvez é um grande ponto que a gente precisa pensar. Legal, bom, fica essa reflexão aí para a gente encerrar nosso programa. Eu acho que é uma boa reflexão. Que bom. Nosso tempo acabou, mas eu agradeço a sua presença. Eu é que agradeço. Muito, muito obrigado mesmo pelas palavras. Eu acho que foi bem inspirador o que você falou pra gente e tenho certeza que o público também gostou bastante. Fábio, mais uma vez, obrigado e obrigado você que está nos assistindo. Esse programa está disponível no YouTube, está disponível no Spotify, está disponível também alguns cortes dele nas redes sociais. Então, assistam e até o próximo programa. Um abraço.